Alguns livros têm a capacidade de fazer a gente escutar coisas internas que há muito tempo vinha evitando. E esse livro aqui faz isso muito bem. Na verdade, ele fez isso comigo e eu acho que vai fazer isso com você também. Bem-vinda ao primeiro episódio da nova série desse canal, Livros que me atravessaram. Ensaios de despedida da Elisama Santos. Um livro que pede coragem para olhar com honestidade para o cotidiano da vida, para o ordinário, para o comum, para aquilo que a gente vive todo dia. Um livro que me convidou a pensar se eu tô dando espaço para ser quem eu quero ser ou se eu tô ocupando todos os espaços para dar conta do que os outros precisam. Será que eu tô sendo eu ou será que eu tô sendo aquilo que é necessário para promover o bem-estar das pessoas que estão ao meu redor? Então, nesse vídeo eu vou falar do livro, vou me esforçar para não dar muitos spoilers e o mais importante, eu vou te falar o que ele fez comigo, porque se não for para me atravessar, eu nem leio, menina. Ensaios de despedida da Elisama Santos. Começa como um conjunto de cartas e depois vai se tornando um diário. São escritos de uma mãe para sua filha e começa com várias cartas de despedida. No início a gente não entende direito o que está acontecendo e com o passar do tempo você vai descobrindo. Mas logo de cara já veio a interrogação para mim. Será que em algum momento eu já me senti como essa mulher? E depois, será que a minha mãe já se sentiu como essa mulher? Ah, com certeza a minha avó se sentiu como essa mulher. Será que alguma de nós, em algum momento, olhou para tudo isso com honestidade ou será que a gente só abafou esse monte de sentimento porque sempre teve medo de ser odiada? E aqui eu vou ler um trechinho do início para você entender o que eu tô falando. Talvez você nunca leia essa carta, minha filha. Talvez o seu pai a encontre antes de você, transbordando da hipocrisia que lhe é característica, a rasgue entre palavrões sem nunca a entregar. Ele pensaria que é uma boa forma de me castigar, de me roubar a oportunidade de falar de mim. Deixaria a minha partida como um ato louco, desvairado, injustificável e, portanto, imperdoável. Daria à sua mente o espaço para criar motivos e você me odiaria. A quem quero enganar, Maria Isabel? Você vai me odiar, e isso é mais do que uma expectativa, é fato. Uma mãe que vai embora é odiável. Não há nada que mude isso. Penso que te escrevo para que esse ódio seja compartilhado, repartido, como deveria ser o ofício de ter filhos. Quero de toda a raiva e mágoa que irá sentir apenas o meu quinhão, nenhum tanto a mais. Ai, só de ler de novo já fico... Meu Deus do céu. Essa mulher escreve porque ela já não encontra graça mais em ocupar tantos papéis ao mesmo tempo. Mãe, esposa, dona de casa, advogada. Dar conta de tantos papéis faz a vida perder um pouco da cor. Mas que tipo de ser humano especial a gente pensa que é pra querer uma vida colorida, né? Apesar dos infinitos tons de cinza, ela segue exercendo as funções que lhe são atribuídas porque ela precisa funcionar para que a vida de todo mundo possa continuar acontecendo. É um cotidiano que revela exaustão. E ao longo do livro a gente vai percebendo isso nos detalhes, na vida comum. Ela passa o café todas as manhãs para o marido, mesmo sem gostar de café. Ela ensina a funcionária como lavar o jaleco do marido dela embaixo da manga para tirar a mancha amarela do suor dele. E se pergunta em silêncio se ele, pelo menos, sabe qual que é a cor do próprio suor. Ela lembra o marido de coisas que deveriam ser da responsabilidade dele. Ela chega em casa do trabalho e encontra mais trabalho, o doméstico e o emocional. E o trabalho invisível de dar conta das emoções dos outros é desafiador e ninguém percebe. E agora vocês vão me desculpar, mas eu vou dar um spoiler aqui. Em algum momento, este marido vai embora. Fica 2 anos longe dela e da filha. Ele simplesmente some. E ela não diz pra filha que elas foram abandonadas pelo papai. Ela diz que ele foi servir no Médicos Sem Fronteiras, porque dizer pra filha: o seu pai nos abandonou, parecia cruel demais. E aí eu preciso fazer um comentário. É cruel falar que o papai nos abandonou. Eu concordo, é cruel. Mas e a crueldade de fazer o ato em si? De sumir e deixar a esposa e a filha? Ela tentou poupar a filha da dor do abandono e carregou essa dor, sentindo pelas duas. Até que um dia, a verdade aparece da pior maneira possível e a filha descobre e ela sai como mentirosa, menina.
E nesse ponto eu fiquei pensando, a gente se esforça tanto pra poupar nossos filhos da dor, né? Eu suspeito que o maior sonho de toda mãe é ter a capacidade de poupar os filhos da crueldade da vida. Mas a gente não tem esse poder. Foi nos concedida apenas a vontade, mas não a capacidade. Olha essa gatinha que quer participar do vídeo, essa gatinha. 2 anos depois, o marido volta e a filha recebe o papai como quem recebe alguém que ficou muito tempo longe de casa. Ela vê aquela recepção calorosa e aceita o marido de volta. Não porque ela quer, mas porque a filha pede. E depois dessa decisão, alguma coisa se apaga dentro dela. E antes mesmo, ela já tinha ido embora mais de uma vez. Só que ela arrumava as malas, ia, dela voltava, depois desfazia as malas ali e ninguém nem percebia que ela tinha tentado ir embora e não tinha conseguido. E sabe por quê que ninguém percebia? Porque só ela que cuidava das roupas, então ninguém notava que as roupas foram guardadas numa mala e depois foram colocadas de volta. Agora eu vou dar um spoiler grandão aqui, tá? Mas vocês vão me perdoar, porque aqui é pra eu falar dos meus atravessamentos, né? Durante o tempo que o marido dela teve fora, ela se apaixonou. E por um momento, a vida dela ganha um pouquinho mais de cor e ela se permite ser mais feliz. Mas quando o marido volta, ela encerra tudo sem discussão, sem possibilidade. Ela volta para uma vida que já não habita mais, sustentando a família, sustentando a estrutura, sustentando tudo. As cartas seguem ao longo dos anos, a vida vai acontecendo e para saber mais detalhes você vai ter que ler e se permitir sentir, a partir dos convites que esse livro vai te fazer. E eu acho que esse livro me atravessou tanto porque ele fala de uma dor que é muito comum na maioria de nós e que a gente segue sem conseguir nomear, que é a dor da exaustão que vira normal, da vida que segue sem brilho, da mulher que some aos poucos enquanto tudo continua funcionando. E eu reparei na minha dificuldade de ver a minha mãe e a minha avó como mulheres, antes de serem a minha mãe e a minha avó. Eu me esforcei para imaginar como era a vida delas antes delas ocuparem esse papel pelo qual eu as conheci. E uma melancolia tomou conta de mim. E aí eu pensei, será que os meus filhos me veem como uma mulher inteira ou me veem só como uma mamãe? Será que eu tô abrindo mão de tanta coisa que eu gostaria de fazer por mim que eu só permito que eles acessem a minha parte mãe? E é engraçado, porque assim como a Cristina escreve pra filha, e isso tem valor emocional e de certa forma justifica a escrita, eu fiz o mesmo caminho por aqui. Eu refleti tendo como ponto de partida a maternidade. E percebendo isso, eu me convidei a pensar diferente. Será que eu tô conseguindo me ver na minha inteireza? Quantas de mim eu tô tendo a capacidade de enxergar? Pronto, abri um espaço vazio. Não vou preencher. Vou deixar decantar. Se esse vídeo te atravessou, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre cuidado, autocuidado, sobrecarga feminina. E deixa o seu like, porque isso ajuda o meu conteúdo a chegar em mais gente. Aí eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar o livro. Comprando pelo meu link, você não paga nada a mais por isso e ainda me ajuda. Até semana que vem. Tchau!